Vamos falar um pouco hoje sobre o que é a personalidade. Eu tenho visto muitas pessoas, às vezes, até inquietas, né, para saber, outras fazendo as indagações. O que é? Onde ela está e como ela efetivamente fala de nós. E hoje eu quero falar sobre, mais uma vez, sobre esse livro que é As Emoções de um Líder, e cujo autor é Israel Alves Ferreira. Esse livro ele é da editora, ou melhor, da casa publicadora CPAD. E aqui está escrito assim sobre a personalidade. A personalidade é formada durante as etapas do desenvolvimento psicoafetivo, pelas quais passa a criança desde a gestação. Para sua formação inclui tanto os elementos geneticamente herdados, conforme o temperamento, como também os adquiridos por meio ambiente no qual a criança está inserida. Então, ou seja, quando se trata, principalmente quando a gente fala sobre caráter, né? Uma palavra do original grego que é charáter, que significa marca, sinal, isso tudo tem a ver também com a criança que vive naquele ambiente. Então são várias as teorias que versam sobre personalidade, tanto quanto as controvérsias, temas e também discussões presentes em toda a história da filosofia, da psicologia, sociologia, antropologia e medicina geral, que vão sendo internalizados em seu psiquismo para formar a personalidade. Lembrando que a personalidade básica ela é formada na criança a partir dos 3 anos e meio e ela se consolida aos 7. E quando nós falamos da personalidade, é bom também ressaltar que uma das escolas de grandes destaques no estudo da personalidade foi a psicanálise de Sigmund Freud, que sustenta que os processos do inconsciente dirigem grande parte do comportamento das pessoas. Ou seja, nós somos, segundo a psicanálise, 95% inconsciente e só 5% consciente. Uma outra escola importante foi a do americano B.F. Skinner, que sustenta a tese de que a aprendizagem se dá pelo condicionamento. Desde a gestação, as crianças já se encontram em condições ambientais distintas, sofrendo com a ação do estresse e apresentando comportamentos particulares. A antropóloga Margaret Mead, em 2001, estudou o comportamento de 2 tribos indígenas do Guiné e percebeu que, apesar de ambas terem as mesmas características étnicas e viver no mesmo lugar, apresentavam comportamentos diferentes. Uma era mais hostil e competitiva, ao passo que a outra era mais amistosa, pacífica e cooperativa, demonstrando assim um comportamento particular. Assim, Balloni, em 2003, define personalidade como sendo a organização dinâmica dos traços no interior do eu, formados a partir dos genes particulares que herdamos das existências singulares que suportamos e das percepções individuais que temos do mundo, capazes de tornar cada indivíduo único em sua maneira de ser e de desempenhar o seu papel social, disse Balloni em um dos seus livros de 2003. Então, podemos dizer que a personalidade é formada por 2 fatores básicos. O número 1, que é o hereditário, que são os fatores que estão determinados desde a concepção do bebê, e a estatura, cor dos olhos, da pele, temperamento, reflexos musculares e vários outros, é aquilo que o bebê recebe de herança genética de seus pais. E um outro fator, que é o fator ambiental, que são aqueles que também exercem uma grande influência, porque diz respeito à cultura, hábitos familiares, grupos sociais, responsabilidade moral e ética, etc. São experiências vividas pelas crianças que irão lhe dar suporte e contribuir para a formação de sua personalidade. Podemos dizer que, de uma forma geral, o caráter é parte da personalidade formada por meio em que vivemos. Mesmo que alguns traços passem a ser parecidos com os de outra pessoa, a personalidade é única, ela se apoia em uma estrutura biopsicossocial, é dinâmica, adaptável e mutável. Strelau e Anglettner, em 1987,
discutiram sobre 5 características que diferenciam o temperamento da personalidade, e eu vou deixar para uma outra videoaula para nós darmos continuidade aqui falando então sobre essas questões biológicas a partir da criança e do bebê. Até a próxima.